procurar a inconstitucionalidade da TR ou só buscar a recuperação desses valores? Porque, ao meu ver, se você busca só a recuperação e mantém a TR, tudo que vier dali para frente ainda vai estar com o seguinte. Não, mas para fazer a recuperação, necessariamente você vai ter que discutir a inconstitucionalidade da lei que instituiu a TR. E, portanto, tem que ter efeito futuro. Não faz sentido você pedir a indenização do período anterior sem alterar o critério da artigo da lei. Nesse sentido, alguma decisão favorável não vai se estender para todos os trabalhadores ou não? Não. Essa discussão, olha só. Quando você entra com um processo, aquele processo é limitado às partes em litígio. Portanto, o trabalhador que ganhar uma ação não vai estender o colega dele do lado. Isso é um aspecto. Outro é, dada a natureza política dessa discussão e a avalanche de ações que entrarão na justiça, existe possibilidade de que o desdobramento desse debate na justiça seja um eventual acordo com o governo federal, como ocorreu no caso do expurgo do FGTS e dos planos econômicos. E a Central Única dos Trabalhadores, antecipando esse debate, já colocou o problema na mesa, dizendo que é preciso haver uma discussão política sobre o assunto, uma definição política sobre o assunto. Então, isso já está colocado na mesa. Uma ação grupal, essa ação do grupo ganhou, todos ganham, não? Só quem está no grupo. Só quem está no grupo. Todos estão no grupo. Luciano, aqui ó, eu estou com vontade de assinar o PDV, mas eu estou esperando resolver minha aposentadoria, que faltam salários do informe da Valabel, a data pré passar para o INSS. Eu estou aposentado desde 28 hoje, segundo o servidor do INSS. E eles soltaram o PDV. Eu penso, para mim não é negócio de assinar o PDV enquanto eu não resolver minha aposentadoria. Mas o FGTS, eu assinando o PDV, se linkar com a ação, não pode ser errado. Não tem diferença nenhuma na ação do FGTS. Você pode poder entrar com a ação ou antes ou depois. Não tem coisa. Eu não quero atrapalhar, não. Vocês vão pagar os 40% sem a correção, não é isso? Não vai ter correção. Vamos lembrar dessa questão? Só esclarecendo uma coisa, o sindicato e CRT souberam dessa questão de PDV. Na sexta-feira, fomos avisados que a empresa estava pedindo uma reunião para discutir a questão do plano de demissões. Fomos para a reunião segunda-feira, 11 horas da manhã, e nos apresentaram uma instrução normativa que já estava pronta, dizendo o seguinte: vai ser divulgada amanhã. Fomos comunicados deste PDV. Não tivemos qualquer discussão, participação, negociação. Tivemos um comunicado da empresa, dizendo que algumas pessoas procuraram, que o motivo deles fazer é porque algumas pessoas tinham procurado demonstrando interesse. E como, quando você é chamado para discussão, você discute. Quando você recebe uma comunicação, você pega, levanta e vai embora. Quer dizer, então o que houve? Temos aí para esclarecer, e aí o sindicato colocar os nossos comunicados, aí colocar o posicionamento aí. Nós temos um comunicado hoje, um comunicado de vocês, e eu ouvi que fala sobre um plano de reestruturação, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? E ela vem falar que foram pessoas que procuraram, por isso que ela está fazendo esse plano. Falou taxativamente, a informação não bate. Falou explicitamente na reunião que algumas pessoas procuraram interessadas. O que é esse plano de reestruturação? Eu rodei a empresa toda e realmente por volta de uma dezena mais ou menos de colegas disseram que já há mais tempo queriam sair, tem interesse e tal. Mas numa empresa que hoje tem 426 concursados e tem 740 e tantos na casa, a diferença aí é de equipamento amplo, você ter 8 ou 10, é meio estranho a empresa, a diretoria se movimentar e soltar um PDV, porque tem 8 ou 10 pessoas, 12 pessoas querendo ir embora. Então o que nós temos de informação é esse, e aí, os amigos, É para quem é interessado.
Vamos deixar o que o Luciano tem a falar, depois para seguir o meu critério. Depois a gente pega para questionamentos, né? Tá, peraí, só antes do Luciano entrar, eu pedi para o Luciano dar um esclarecimento, porque nessa reunião jogaram assim, se joga bala de grilo, duas questões. Uma, que teria a decisão da justiça de que quem é aposentado poderia ser demitido pela empresa sem receber nada. Que é acima de 70 anos. E a outra pessoa acima de 70 anos teria uma decisão de que também poderia ser demitido sem receber os 40%. Vou embora, isso aí é minha galera. Boa tarde, muito obrigado. Então, é isso aí. Eu pedi para o Luciano pesquisar e dar esse informe aí também. Tá? Se o senhor está sabendo disso agora, você me Não, eu já tinha passado. Bom, em relação ao plano de demissão voluntária, tem muito o que discutir. Isso é um ato unilateral da empresa. Né? Ela já fez a comunicação dessa disposição dela e o plano de demissão voluntária, ele na verdade é a oferta que a empresa faz ao trabalhador. Se ele quiser ser dispensado sem justa causa, a empresa não faz. Coisa que ela poderia fazer sem o programa de demissão voluntária também. Né? Então, um aspecto dessa discussão que a gente tem que tomar mais cuidado é que houve ou há uma intenção da empresa de legitimar esse programa de demissão voluntária através das representações, das CRTs, dos sindicatos, e isso nós temos que ter todo cuidado para que fique claro que não se trata de uma negociação do sindicato ou da comissão com a empresa e que esse ato é um ato unilateral da empresa no sentido de instituir o programa de demissão voluntária. Uma questão que atravessa esse debate, o Judácio já tocou nisso, é o fato de que é muito estranho uma empresa que está com carência de pessoal e que está lançando mão, inclusive de forma ilegal, da contratação de trabalhadores via recrutamento amplo, promover um programa de demissão voluntária como se ela tivesse um excesso de quadro de pessoal de carreira dentro da empresa. Né? Agora, essa questão da ilegalidade que vem sendo cometida pela empresa na contratação de trabalhadores via recrutamento amplo, isso já está sendo discutido pelos sindicatos e pela CLT, e nós estamos trabalhando no sentido de adotar medidas, inclusive junto ao Ministério Público do Trabalho, para que seja apurado efetivamente esse desvirtuamento, né, da utilização do recrutamento amplo dentro da empresa, seja através da contratação de trabalhadores que efetivamente prestam serviço à empresa, seja através de trabalhadores que estão vinculados à realização de atividades permanentes da empresa que deveriam ser cumpridas por trabalhadores do quadro permanente. Né? Agora, essa discussão, do ponto de vista jurídico, não nada tem a ver com essa discussão da demissão voluntária. Uma outra questão que o Judácio disse que foi tocada na reunião, né, de forma informal, como tudo indica, pela direção da empresa, é a questão dos aposentados. Né? Nós temos que diferenciar várias situações em relação aos aposentados. A primeira é a seguinte: desde 1998, com a mudança da legislação de custeio da Previdência Social, passou a haver a possibilidade do trabalhador que se aposenta continuar trabalhando. Então, que até 98 o trabalhador aposentado estava rescindindo o contrato de trabalho. Então, a partir de 98, passou a existir essa faculdade de continuidade do trabalho. Agora, isso é uma faculdade do empregador. O empregador pode optar, se quiser, no momento da aposentadoria do empregado, de rescindir o contrato ali por aposentadoria. E fazendo isso no momento da aposentadoria, ele não está obrigado a pagar os 40% de indenização sobre o saldo do FGTS. Essa é uma questão. A outra derivada dessa é, naqueles casos, o trabalhador que se aposenta, continua trabalhando na empresa, quando ele for demitido, ele tem direito aos 40%? Tem direito aos 40%. Uma polêmica que existia até alguns anos atrás na Justiça é se esses 40% eram pagos só sobre o saldo do FGTS posterior à data da aposentadoria ou por todo o contrato de trabalho. Essa discussão já foi superada. Hoje já está consolidado na Justiça do Trabalho o entendimento de que o trabalhador que se aposentou e continua trabalhando, quando
do contrato de trabalho. Terceira questão, aposentadoria compulsória aos 70 anos. Existe uma norma constitucional que determina a aposentadoria compulsória aos 70 anos dos servidores públicos das 3 esferas do Estado: Federação, Estados e municípios. Servidores públicos. Vocês não são servidores públicos. Portanto, não existe aposentadoria compulsória de empregado seletista, ainda trabalhando na empresa pública. Porém, como o trabalhador seletista é vinculado ao sistema geral de previdência do INSS, a Lei de Benefício e Custeio da Previdência Social tem um artigo em que prevê a possibilidade do empregador, quando o empregado completar 70 anos, solicitar para o INSS a aposentadoria compulsória dele. Que isso nada tem a ver com aquela aposentadoria compulsória do servidor público. Isso vale para os empregados de empresa pública e vale para o empregado de empresa privada também. A discussão é, no caso dessa aposentadoria compulsória, a pedido da empresa pelo INSS, ele tem direito a receber os 40%, a tendência da justiça nesse caso tem sido de entender que não paga os 40%, porque a rescisão não é por uma demissão sem justa causa, mas sim por uma aposentadoria, ainda que compulsória, ainda que o trabalhador que pediu para se aposentar, que pediu para ele se aposentar foi a empresa. Mas aí tem, na Lei de Benefício e Custeio da Previdência, uma expressa previsão para isso. O que foi insinuado lá no livro da pensão? Sobre a aposentadoria, eles falaram que é possível o que eles insinuaram? Repete, por favor, eu não entendi. Essa questão aí. O 70 não entendi, da aposentadoria. Quem não aposentado, o que foi insinuado? Da aposentadoria compulsória. Foi esse esclarecimento dele aí. Não, parece que o entendimento da empresa aqui que está aposentado não tem direito aos 40%. É isso que tem empresa? Não, os 70 anos. 70 anos. 70 anos. Para aposentado, eles falaram o quê? Não, já falou que esse PDV não é direcionado ao aposentado. Esse PDV. Gente, perguntou especificamente isso aí. Explicitamente para quem a turma que pediu. Agora, não é abrangente, não é para o pessoal todo. É o comentário depois do uma pergunta sua. Não, eles jogaram, que a gente achou estranho, jogaram com um brinquedo que se joga bala de grila. Não, porque tem aposentadoria compulsória sem direito aos 40% aos 70 anos. Aos 70 anos. Quem já aposentou, que pessoal veio, por exemplo, não aposentado. Tem muita gente aposentada. Tem. Clodabel, segundo a informação nossa, são entre 80 e 100 pessoas já aposentadas e continuam trabalhando. Não temos um número exato. E, se vocês estão lembrados, quando o prefeito Márcio Lacerda ganhou a primeira eleição, ele chegou a soltar uma circular, todos os órgãos, que era para demitir os aposentados e que qualquer um que fosse continuar, aposentou para continuar, teria que ter o aval da prefeitura. Os órgãos da prefeitura, todos, não os trabalhadores, foram para a prefeitura dizendo que não dá para fazer isso porque tem muito órgão que não consegue viver sem os aposentados. Aí ele voltou atrás, flexibilizou, tanto que aqui na Clodabel nunca se falou nisso. Mas teve outros órgãos da prefeitura, que a própria Clodabel, negociar, foi decisão deles, que nem chegou os trabalhadores, que não vão aplicar isso aí, porque no momento é inaplicável. Gente, a minha proposta é que tem 5 escritos que façam prova. Presidente, de uma geral, que eu venho primeiro. É só antes de fazer uma observação. Eu nunca vi tanta gente gostar de compartilhar balela aqui na Clodabel. Nunca vi. São 31, vão para 32, entendeu? Nunca vi compartilhar besteira, tipo Facebook. Entendeu? Ninguém procura a informação real das coisas. Isso é uma coisa de doido. Entendeu? Eu não entendo essa não. Agora, uma coisa interessante, falaram até que, com relação ao processo desse pessoal que não entrou na PCS. Eu não vi, eu não sei como procurar, inclusive eu queria até saber, eu andei pesquisando, que a Clodabel está piorada, entendeu? Eu não sei qual é. Antes o pessoal entrou com uma dessa.
Agora, se é uma penhora de uma empresa pública, isso tem que estar publicado. Tem que estar em algum lugar. Entendeu? Oi? Exato, isso é uma empresa pública. Entendeu? O pessoal tem que fazer o que a gente tem que aprender é trabalhar a contra-informação de uma maneira real. Com esses caras. Inacreditável, eu não consigo. Eu recebo e-mail de pessoas que vão num monte de balela, eu vou transmitir para ela o artigo, a lei, o local. Onde pesquisar o treco? Entendeu? A minha é a pergunta de um colega que não pode estar aqui. De 70 anos que você falou, 50 anos, você vai receber os 40%, não, eu já não entendi. Cezão. Não, peraí. Vai fazer igual que ele respondeu uma vez. Uma que também eu não entendi bem. O trabalhador aposentou, continua trabalhando. Tem alguma carência para a empresa que você analisou? Mesmo sendo PDV? Pergunta que eu gostaria de fazer aí, tem que esclarecer com relação ao plano de saúde, não dessa forma que você acabou de fazer. Ao sair da Vila Bel, por exemplo, o que acontece com o plano de saúde em relação à pessoa? Daqui a mais de 10 anos já é aposentado. O plano é 2 anos, né? Isso, 2 anos, né? Com custo ou sem custo? Agora nós vamos esperar que o nosso plano, inteligentemente a empresa colocou, para a gente assumir a assinatura do contrato. Vocês observaram isso. Ela jogou muito bem com relação a acabar com o plano nosso de saúde, são muito inteligentes. Acabou depois da paciência e para depois. E o último aqui, eu queria fazer essa pergunta. Só dar um esclarecimento também, que foi, a gente estava na mesa de reunião com a diretora e a advogada lá da prefeitura, assim, alguma coisa de sentimento que a gente teve, tá? Ela falou várias vezes do problema dos aposentados, sem a gente ter tocado nisso. Mas isso, chefe, não é dos aposentados. Isso, mas os aposentados com 70 anos, tem uma lei que está rolando aí que eles não vão ter direito a receber nem os 40% nem nada. E esse PDV só vai até o dia 31 de dezembro. Falei assim, não, mas esse aí já é o direito. Quem vocês quisessem mandar embora, vocês já mandariam com essas. Por isso aí vocês estão oferecendo. Vocês não estão oferecendo nada. Mas falar que é muito claro que isso são para os efetivos, não os 192 de recrutamento lá, não estão incluídos nisso aí. Isso aí é outro, eles têm outro planejamento em relação a isso. E o que a gente sentiu realmente é os aposentados. O que a gente estranhou foi isso, jogarem um assunto que não estava na pauta. 70 anos, aproveita a oportunidade para ser juiz. Só uma questão de ordem. Não sei como é que tirar. A folha de conta, que ela tem 217 páginas. Então, logicamente, eu penso que 217 pessoas, igual o minha tentou coisa, eu achei interessante, essa informação. São 217 pessoas que batem ponto, correto? Se você recebe de uma, limite, isso tudo, 217 que batem ponto, isso tudo. Então você tem o quê? X% são carros 215, 400, 500. 700. Inacreditável isso. 500 Um terço. Mais de um terço da não bate ponto. Quer dizer, somente um terço. Bate ponto. Bom, mas isso é outra, acho que é outra. Dentro do que está escrito, tirando o sentimento que vocês tiveram na hora das palavras, o que está escrito? Queria que o advogado esclarecer para a gente, dentro do que está escrito, Ricardo, o que está aposentado, se tem alguma coisa a ver com os aposentados? Posso? Bom, então começando pelo tênis,
se eu entendi o que foi de indagação da sua fala, essa questão da penhora do prédio da Prodabel. Né? Isso é verdade. Tá? Não está penhorada ainda. A empresa ofereceu a penhora do prédio da Prodabel. Por quê? Os sindicatos têm uma ação contra a Prodabel, daquela diferença do salário do edital de concurso de 2002, né? Que a maioria da empresa renunciou a essa ação em favor da implantação do plano de carga de salário, mas um número expressivo de trabalhadores ainda permaneceu nessa ação. Então o sindicato continua com essa ação. Nós começamos a execução provisória dessa ação, ainda estamos dependendo, ganhamos essa ação em todas as instâncias, estamos dependendo do julgamento final dessa ação do TST, mas a chance de reversão disso é muito baixa e por isso nós pedimos o início da execução provisória. Começamos a execução provisória desse processo e recentemente o juiz homologou os cálculos do período oficial e mandou a empresa pagar. A empresa apresentou um pedido ao juiz que, ao invés de fazer o depósito, que fosse penhorado o prédio da empresa. O juiz deu vista ao sindicato, o sindicato se manifestar, e nós nos manifestamos, o sindicato se manifestou contrário à penhora do prédio da empresa. Existe na lei processual uma sequência hierárquica de garantia de execução, e o primeiro nessa lista de hierarquia é o pagamento em dinheiro. Então, essa é uma discussão que ainda está no processo, mas a empresa realmente ofereceu o prédio a penhora. Ela vai ter que garantir a execução desse processo. O processo ainda está em andamento. Né? Tem discussões ainda a serem feitas tanto no TST, quando ao mérito da ação, quanto essa homologação dos cálculos ela é passível ainda de recurso, tanto por parte da Prodabel quanto por parte do sindicato. Então, só me rebatendo a sua. Isso suscita uma coisa interessante, entendeu? Ou seja, um processo de terrorismo é o primeiro. Segundo, um processo onde a gente vê, né, para quem tem um observador, sabe o que é engenharia social, você vê que o que tem de gente de empresa privada entrando aqui oferecendo serviço, resgatando serviço. Né? A gente conhece uns caras, então você fica olhando para eles assim, o que esse cara está fazendo aqui? Resgatando aquilo que foi colocado na eleição. Entendeu? Agora, foi o caso de, a gente estava na Proinformática, nós tínhamos um caso do sindicato, não sei se você lembra na época, na Proinformática, o cara da Proinformática tentou, com outros empresários, privatizar a Prodabel. Nós tivemos discussão, o sindicato era lá na Rua Tamóis. Isso é uma coisa muito antiga. Mas foi dias e dias num sindicato que tem uma capacidade, entendeu? Uma coisa. Tem um monte de gente dentro da Prodabel, né? Bom, a segunda questão do Evaldo é se o trabalhador que eventualmente seja aposentado compulsoriamente aos 70 anos, se ele recebe os 40%. Em princípio, não. Hoje, o entendimento que tem prevalecido na Justiça do Trabalho é que essa aposentadoria compulsória, ela passa a ser a motivação da decisão contratual e, portanto, não sendo por uma dispensa sem justa causa, não é devido à indenização dos 40% da taxa de O Zezão perguntou sobre aquele trabalhador que aposentou e continua trabalhando, se tem uma carência. Não existe previsão legal sobre essa matéria. Portanto, o que tem sido entendido é o seguinte: para que caracterizar a rescisão de um contrato de trabalho pela aposentadoria, tem que ter imediatidade entre o ato de desligamento da empresa e a concessão da aposentadoria. A única ressalva que pode ser feita é quando a empresa tem condição de provar que ela foi cientificada daquela aposentadoria um tempo depois. Digamos que você se aposentou e a empresa só foi comunicada a aposentadoria 3 meses depois. Se ela tiver como provar que a ciência dela do ato da aposentadoria se deu só naquele momento, ela ainda tem como justificar que aquela rescisão está sendo feita por aposentadoria e não decisão sem justa causa. O Romualdo indaga sobre a questão do plano de saúde para quem sai. O plano de demissão voluntária que a empresa apresenta coloca o
direito do trabalhador que aderir a esse programa de ficar 2 anos com a manutenção do plano de saúde. Não entra em demais detalhes. Apesar do plano de demissão voluntária não ter previsão legal expressa, portanto a empresa não era obrigada a instituir um plano de demissão voluntária, uma vez instituído, estabelecido as regras do jogo, a empresa se obrigou a cumprir essas regras. Portanto, da maneira como foi redigido esse comunicado, o trabalhador que aderiu ao programa de demissão voluntária ele tem o direito de permanecer no plano de saúde por 2 anos, nas mesmas condições que ele tinha hoje, antes da demissão. Então, se hoje tem uma coparticipação, ele pagaria a coparticipação. Porque também aqui não está dito que a empresa vai pagar integralmente o plano, né? Mas da maneira como está escrito, é possível entender e sustentar o entendimento de que o trabalhador que se aposentar, ele vai ter direito a prosseguir vinculado ao plano de saúde nas mesmas condições que ele tem no momento da demissão. Existe uma lei federal que fala sobre isso, né? Sim, mas aí essa lei, ela se aplica, aí tem que verificar se o plano de saúde da Prodacel se enquadra dentro desses parâmetros legais, que é um plano, o trabalhador está mais de 2 anos já vinculado ao plano da empresa, que tem participação econômica nesse plano. Quando ele rescinde o contrato de trabalho dele, ele tem o direito de manifestar junto ao plano o interesse de prosseguir no plano de saúde, só que nesse caso pagando integralmente. É diferente. Exato, é diferente do plano de demissão voluntária. Porque no plano de demissão voluntária, a empresa vai continuar pagando o que ela pagava. No caso da lei, o trabalhador assume integralmente a parte dele e a parte da empresa. E o operador é obrigado a aceitar. O operador é obrigado. Só acabou de esclarecer. Me parece que essa lei é a 9.656 de 1998. Eu vi alguma coisa sobre isso e lá, para mim, ficou entendido que eu, sendo aposentado, eu tenho o direito de ir, por exemplo, à Unimed e fazer um grupo de evento e vou pagar um tanto para mim. É isso que mais do que você pagar. Você vai pagar acumular. O que você pagar, como é que você pagar? Pois é, para ele não vai continuar recebendo. Ok. Bom, eu vou. A questão do Vicente da Dilu, eu acho que merece dá para dar uma resposta única. Que é o seguinte: o PDV ele é para todos os empregados da empresa no quadro permanente. A Prodacel não pode discriminar ninguém, porque se fosse fazer, ela não teria ter deixado isso expresso no comunicado que ela fez, e aqui não está expresso. Aliás, está expresso o contrário, está dizendo os empregados públicos efetivos com contrato por prazo indeterminado terão seus pedidos deferidos. Então, a empresa se obrigou, hoje, nesse prazo, que é até 31 de dezembro, a qualquer trabalhador do quadro permanente, com contrato por prazo indeterminado, que for lá e apresentar o pedido de desligamento voluntário, ela está obrigada a deferir esse pedido. Mesmo ele aposentado, seja ele aposentado ou não, sendo do quadro permanente, ela tem a obrigação de deferir o pedido. Conforme o parecer da gerência. Não, esse parecer é só para efeito do aviso prévio indenizado. Porque dentre os direitos decisórios que a empresa se compromete a pagar para o trabalhador, está o aviso prévio indenizado. Aí lá no artigo 4º, ela diz que a concessão do aviso prévio indenizado vai depender de parecer da gerência do empregado demissionário. Ou seja, o gerente vai dizer se ele quer que o trabalhador cumpra o aviso prévio, se pode indenizar. Agora, eu vislumbro uma contradição entre o artigo 1º e o artigo 4º. A meu ver, o aviso prévio indenizado também é um direito do trabalhador. Porque essa restrição, ela não foi feita no artigo 1º. No artigo 1º, ao contrário, está dito expressamente que a empresa vai deferir o pedido de demissão voluntária e que ela vai pagar todos os direitos trabalhistas próprios da dispensa sem justa causa, inclusive a multa indenizatória sobre o FGTS e o aviso prévio indenizado. Então ela já está se obrigando a pagar o aviso prévio indenizado. Ela não pode depois lá no artigo 4º
desdizer isso, falando, o aviso prévio indenizado dependerá do parecer da gerência. Se ela quisesse fazer isso, ela não podia ter colocado o aviso prévio indenizado no artigo 1º, como fez. Então existe uma contradição interna desse comunicado. Eu acho que é plenamente possível sustentar que, uma vez aderindo ao plano, tem direito também ao aviso prévio indenizado. Aqui o Zezão, na fala do Zezão, a gente encerra a questão. Vou pegar o Zezão, mas aconteceu. Aposentei, aí a empresa me demitiu. Ok? Eu ganho os 40% do aviso prévio indenizado. No caso, eu vou ter 35 anos, então eu vou ter 3 avisos prévios. Não seria isso? Eu também não penso. Essa questão do aviso prévio a cada 10 anos. Tá? Olha só, primeiro vamos separar o aviso prévio da aposentadoria. A aposentadoria não existe aviso prévio. Se você está tendo o seu contrato rescindido por aposentadoria, você não está sendo demitido. Se não está sendo. Possivelmente ela vai me demitir, você falou? Não é? Só se tivesse. Olha aqui, você se aposentou voluntariamente hoje. E a empresa foi comunicada da sua aposentadoria. A empresa tem a faculdade de rescindir o seu contrato de trabalho pela aposentadoria. Ela não está te demitindo. 70 anos ou 80 anos? Olha só, você se aposentou voluntariamente, tem nada a ver com 70 anos. Outra história. Você se aposentou voluntariamente e a empresa foi comunicada da sua aposentadoria. Se ela quiser rescindir o seu contrato pela aposentadoria, ela pode. Imediatamente. E ela não vai pagar os 40%, não vai pagar os prédios, não vai pagar nenhuma indenização derivada de uma dispensa sem justa causa, porque ela não está te demitindo. Ela está rescindindo o contrato pela aposentadoria. Isso é uma coisa. Agora, uma vez você tendo se aposentado e continuado a trabalhar, se ela for te demitir, você vai ter o mesmo direito que qualquer outro empregado. Inclusive, o aviso prévio proporcional. Para cada ano de trabalho, tem mais 3 dias no aviso. Então, até o limite de 90 dias. Então, quem tem 30 anos de casa, né, vai ter 30 dias mais 90 de aviso prévio. Então, vai ter indenizado 120 dias de aviso prévio. É isso mesmo? É isso mesmo. É 1 mais 3? Nesse exemplo aí? É 30 dias do aviso prévio normal, mais 3 dias para cada ano trabalhado. Até o limite de 90. Beleza. Vou encerrar aqui, fazer a fala final aqui da mesa. Não faça a fala final de uma vez, já deixa para você. Só pedindo para todo mundo aí lembrar o seguinte: quer dizer que o nível de fofoca, de inquietação que fica, igual um colega aí que está na ação, está ganhando aí, em pânico, que passaram para ele que esse PDV era para obrigar todo mundo da ação. Se não entrasse no PDV, ia ser demitido, porque a Rádio Peão falou. O que a gente pede é o seguinte: qualquer coisa dessa aí, a CRT está aqui o tempo todo, eu estou aqui o tempo todo, eu passo toda hora nas descentralizadas, pega o telefone, liga para a gente, para não ficar muitas vezes um clima, o cara querendo quase que suicidar apavorado com um negócio desse, e é muito ruim criar esse clima. Quer dizer que então eu acho que o que a gente pede aí é o seguinte: manda e-mail para a CRT, para o Sindados, então todo mundo tem meu telefone aí, o pessoal da CRT é fácil de ser encontrado, eu também, para a gente estar combatendo esse clima de fofoca, etc. Tal, que eu acho que não é bom para os trabalhadores. E eu acho que aí o que a gente coloca é o seguinte: o papel do Sindicato CRT é em defesa do emprego, em defesa do nosso salário, em defesa das condições de trabalho, e ponto final. Não vamos compartilhar, como a empresa queria, aí, que a gente botasse a nossa assinatura embaixo de PDV, seja o que for. Isso aí, eu acho que a gente está aberto, e de vez em quando a gente poderia fazer outros papos desse tipo aí, para nivelar a informação.